Eu achei só no início que não houve apresentação dos juízes, né? Falar o nome, estou aqui para conciliar, meu nome é fulano e tal, não apresentaram, entendeu? Mas está de parabéns aí o restante. O trio Parada. Minhas considerações já foram traçadas no meio do discurso de cada um. Passa a palavra aqui ao nobre colega Luciano. Não, em primeiro lugar, queria dar os parabéns a todos, que ela foi muito ilustrativa a apresentação. E eu acho que, assim, primeiro, a gente tem que ter um certo cuidado de, ao iniciar, primeiro ato, no início, assim, dizer, bom, em primeiro lugar, para não atrapalhar a nossa conversa e tal, nossa tentativa de chegar de acordo aqui, que nada nos atrapalhe, vamos silenciar os celulares. Primeiro ato, o juiz tira o seu do bolso, silencia. Isso aí já os outros vão fazer a mesma coisa, né? E também o seguinte, eu acho que quando ele diz que não vai pagar nesse momento, né? Se não me falha a memória na instrução do professor Paulo, tu pode avisar a pessoa de que isso implica em uma atitude que pode gerar uma sentença, né? E essa sentença gera um título. O outro pode ser cobrado no judiciário. Ou aquela explicativa de que a não aceitação vai ser emitida uma certidão negativa de que houve a tentativa de uma conciliação, mediação, não houve o interesse por parte dele, porque ela manifestou realmente o intuito dela de valor, não houve. Isso consta na certidão, e se ela procurasse o judiciário com uma ação... É um título de cobrança já... Não é que é um título de cobrança. O juiz ele já analisaria já a situação do Pedro e não estar aberto a uma mediação. Poderia ser que ele não abriria lá uma mediação. De repente, Pedro... Mas você não abriu para a gente tentar conversar aqui? Mas você não quis nem conversar lá, você quer conversar aqui? Ele poderia ultrapassar essa fase e te penalizar por isso, realmente. Levar direto a sentença. Isso aí. Então, eu acho que isso é uma força, uma orientação com poder jurídico, né, na negociação, para forçar a negociação. Né? Forçar aí. Não, forçar no sentido de estimular a negociação. Estimular a negociação. De que saia a mediação. Forçar é uma palavra forte demais. Forçar é uma palavra forçada, né? Vai acabar saindo a mediação pelo fato já de estar sabendo desse tipo de situação. Ô, requerente, você já falou muito já, viu? Eu vou passar a palavra pro seu representante aqui. Deixa ele falar um pouco agora. O que eu acho assim, pra gente tentar pontuar assim, você vai disponibilizar essa filmagem pra galera, né? E aí a gente olhando mais uma vez, você consegue detectar com a leitura que está na apostila muita coisa que nessa discussão apareceu e a gente tem um olhar mais aprofundado de toda a situação, o roteiro, a fala do Henry, tudo foi colocado, então a gente tem um olhar da vivência e agora um olhar de fora, junto com a leitura da apostila. Então vai aparecer muito mais coisa do que apareceu aqui, complementando muito mais. Então você assistindo outra vez e lendo, vai ficar fácil. Então, eu tinha que quem acha que não vai acontecer situações de uma audiência que nem uma senhorinha lá que nós passamos no vídeo anterior, gente, é o que mais acontece. Então, isso aqui hoje foi light, perto do que pode aparecer aqui no colo do senhor. Nesse script, né, Marcelo, por exemplo, teve a mediação, mas poderia do requerente e o requerido ficar bombardeando ali o juiz de pergunta, tentando colocar você na situação. Não teve. O que o senhor acha? Você acha que eu devo fazer isso? Porque pode aparecer. Sim. A situação pode aparecer ali. E qual a conduta deles, né? Em responder, em permanecer silente? Que eu não posso pagar por causa disso. Então, o que você acha que eu tenho que fazer? Ele pode mandar a pergunta pro juiz. Então, nessa situação, tem que saber também se blindar que não vou inserir em nada. Com certeza. Eu senti na pele a questão emocional dos dois. Quer dizer, ela tem vem carregada de razões pessoais, razões íntimas, e ele também. Carregado de razões, poxa, eu não fiz nada, fui envolvido, meu filho, assalto, foi sem querer. E ela, não, meu filho, acidente de trânsito, prejuízo. Cada um com sua razão pessoal, emocional, sentimental. E eu percebi isso, que a tendência natural do ser humano é querer se envolver. Não. Eu me controlei. Eu preciso fazer um adendo a isso. E nem aquela brincadeira que nós tivemos aqui do telefone sem fio,
Sim. Todos tinham script. Pedro fugiu um pouquinho do script. Ah, tá ok, tudo bem. Não é de repente que vocês escrevam um script que a pessoa tem que seguir. É até legal que naturalmente surgiu outras situações e acabou chegando num resultado que era interessante para eles. Mas a pitada que estava interessante justamente que ela tinha a situação de estar com o filho no carro e na batida a preocupação dela era com o filho chorando, atormentado. Ele não tinha filho no carro. Então esse era até um divisor de águas para justamente ela, na hora que ela sofreu a colisão, ela ficou aquela preocupada com o filho, ela xingou, quis ir embora, falou que ia entrar com a ação. O interessante seria depois ela ouvir aqui na mediação que não foi simplesmente que ele só bateu ou por distração ou descuido, não, tinha um assalto e no script dele está dizendo lá que na fuga o cara bateu no carro dele e empurrou no carro dela, então ele faz entender, desculpa, eu sei que você estava com o teu filho lá com a tua preocupação, o teu maior dano, a preocupação foi isso, mas foi um assalto, o cara bateu no meu carro e eu colidi com o teu, desculpa. Ela fala, pô, realmente eu não tinha, de início eu achei que era assim uma simples batida, eu com preocupação do meu filho, mas que nem sequer vi que era um assalto, que você também foi prejudicado. Então a ideia era trazer isso, mas como fugiu um pouco do script, mas a gente precisa reforçar, porque quem leu aqui, leu por inteiro e sabe que o fator dela era filho, ele não tinha o fator filho, mas ela tinha que enxergar o fator dele que era assalto que ela não sabia. No script tá, no script dela ela não sabia. Ele que colocou. No script dela, ela não sabia a situação dele de assalto. E ele não sabia a situação dela ali. Então, isso aí era a situação que viria à tona no meio, e de repente era. Por isso que tinha a margem dela, ela tinha um valor de convicção e no roteiro dela tem. Qualquer situação diferente que vier à tona, você pode conduzir para um valor menor. Era justamente isso, ela não sabia que ele teve, que era um assalto que bateu no carro dele e empurrou no dela. Putz, eu não sabia do que aconteceu e tal. Mas, não, tem aqui o boletim de ocorrência, está no script dele. Ela falou, então realmente é uma outra visão, não pensei e tal, então, mediante isso, eu posso reduzir R$2.000 para R$1.500. Então, assim, a situação tinha esse jogo aí, entendeu? Mas, para variar, o Pedro ele consegue bagunçar tudo, viu? O Pedro enfiou um filho onde não existia. Aquela ordem, né? Já matando. Só matando. Essa observação que ele fez. Antes que eu esqueça depois. É muito importante isso. É um X da questão. Ele acabou de citar que ele foi pego emocionalmente pela situação. O que os juízes devem treinar para se tornar neutro, imparcial, não permitir que esse tipo de comportamento interfira na consciência. Isso é um passo de evolução muito grande, ou seja, não importa as partes, a condição, se de um lado é uma loira muito bonita, o outro é um cara muito feio, a situação, um é pobrezinho, o outro é rico. Então, esse estado emocional, isso é natural do ser humano. Então, o que se deve treinar, ou seja, procurar ter um autocontrole, é ter esse tipo de consciência. É a consciência, a razão que vem prevalecer. É a imparcialidade, a neutralidade na situação. Só uma outra coisinha que já é a terceira vez que eu estou querendo falar, que é o seguinte, é claro que aqui é uma situação de simulação. Mas no local onde serão feitas as audiências, é importante que nós tenhamos um pavilhão nacional do Estado, do município, para dar um ar de solenidade mesmo naquele rito. É aquilo que nós falamos no vídeo que foi exposto, né? Você tem que caracterizar para realmente ter esse respeito, essa sobriedade, né, sobre o ato. É um ato de solenidade. Sim. E é um ato de apropriação cidadã da questão jurídica. Isso começa a partir do momento que ele vota o pé. Eu ainda não estou feliz com o resultado. Olha lá, ela ainda está. Sabe, eu não estou contente, porque eu acho que você tem razão, a gente tem que ser neutro, mas nós estamos fazendo justiça. Próxima vez, sabe o que a gente vai fazer? Vou colocar você como requerida. Não é isso. Tem que ter um senso de justiça. Ambos foram penalizados. Eu ainda não estou feliz com isso. A gente entende isso. É que na mediação, na conciliação, os juízes não analisam isso. Na mediação e na conciliação, quer dizer, caberia aos dois entrar nesse teatro. Quer dizer, ele deveria ter convencido. Ele poderia falar para ela,
Ó, mas você sabe Isso que... eu quero entender. Não, eu quero chegar, mas eu quero chegar ali, eu quero chegar. É possível, Nisso que o Pedro poderia explorar, ele não explorou, ele podia explorar. É possível que a gente encontre, nós vamos pegar vários tipos de casos, né? Em que as partes cheguem no acordo e falam, realmente, você tem razão, ela vai falar, você tem razão, eu não sabia disso, mas eu tenho um dano X. E ele fala, bom, eu também tenho Y. Ele chega assim num acordo que ninguém tem nada que pagar para ninguém. Pode chegar nisso. Pode chegar. É isso que eu quero saber. Pode. Vai depender do poder persuasão. E vamos cobrar os 10% de cada um. De cada um. Agora que valor? A 10% de nada é nada. É nada. É isso que eu quero saber. Dançamos também. Tá? Posso fazer uma colocação? Eu só ia... Não pode intervir, mas eu posso ter... Essa é a minha dúvida. Eu posso ter situações em que as partes cheguem nesse acordo e fica tudo certo. Eu até ia fazer a complementação. Você ouviu na aula teórica que o professor Paulo justamente ele disse. Pode ser um pior... o juiz mediador pode estar vendo um pior acordo. Ele tem... Eu sei que você teve a consciência que era um mau acordo para o Pedro. Mas, naquele momento de mediação e conciliação, um mau acordo não importa. Importa é a homologação do acordo. Pergunta. Bom ou mal? Pergunta. Decidiu. Se acontece uma situação como essa que a Elisete colocou, tá? As duas partes chegam na conclusão de que não devem nada uma para a outra. Foi uma fatalidade que causou o acidente e que cada um... Eu pergunto porque isso aconteceu comigo já. Eu cheguei para o cara e entendi pela história que ele me contou. Justamente. Pela história que ele me contou, eu entendi que ele estava numa situação... Teu pensamento era um do início e você sai de lá com outra ideia. Ele tinha 2 filhas, tinha acabado de se mudar naquela situação, ele estava numa correria de trabalho, aconteceu um acidente, ele tinha que ver escola para os filhos, não sei o que, me contou a história. Eu digo, tá, parceiro, então vamos fazer o seguinte. Até chorei com ele. Digo, tu cuida do teu prejuízo com o cara lá que te bateu. E a minha situação é o seguinte, ó, tudo bem, eu sou taxista, eu vivo do meu carro, mas eu tenho seguro e a minha mulher trabalha, não vai me faltar o que comer em casa. Cuida da tua situação. Eu cuido da minha. Eu cuido da minha, certo? Certo. 30 dias depois tinha um oficial de justiça na minha casa com uma intimação, né, para eu responder, né? Então é o seguinte, numa situação como essa, pode gerar uma sentença que é uma sentença homologatória onde houve a discussão de que... o risco do cara depois entrar em informação. Mas esse é o objetivo para os dois, tanto ela não pode entrar com a novação, como ele também não pode. Quer dizer, poder pode, só que ele, na defesa dele, ele vai alegar que houve um acordo do tribunal de mediação e o juiz vai olhar e falar, desculpa, você acordou, então... Tá. Só para fazer uma Não, pela ordem. Pela ordem, tá chegando lá a ordem ainda. Calma aí, ó, a ideia é assim, vocês autorizam ele fazer perguntas que faltam perguntar? Não, só pergunta assim. Não autorizo, peraí. Rapidinho, ó, bem rápido. Assim não, já passou. Porque foi uma coisa que foi falada aqui, e acho importante no geral, foi uma coisa, peraí, olha, a sessão, na minha ponto de vista, isso cada um tem o seu, ela tem que ser uma coisa, assim, feita de maneira civilizada, ordeira, educada, mas eu estou vendo assim, algumas colocações dizendo que tem que ser uma coisa muito solene, muito, não sei o que, cheia de rituais. Eu acho que é o contrário. Senão, qual vai ser a diferença nossa para fazer isso lá no judiciário, no tribunal? Aquela coisa, o juizão de toga ali, senta aí no banquinho, tô olhando você daqui, não sei o que. Não, é o contrário, forma ordeira, civilizada. Mas é o contrário, a pessoa se sinta participante à vontade de poder falar, de poder explicar, de poder conversar. E não é aquela coisa de botar o cara no banquinho, sua excelência lá em cima, não, para poder ter moral em cima da coisa. Tá errado, não é esse. Não, a intenção não é essa. Eu penso... Mas a intenção é que é o seguinte, que o nego não entra botando dentro na cara, gritando e chamando o cara de... Peraí, mas você tem que entender, você tem força moral. Você não precisa se igualecer de elementos. Não é questão de se igualecer. Assim, eu acho que
eu acho que o uso do pavilhão nacional é um uso... Não, mas eu não digo, porque coisas que... Posso só refletir nisso que vocês estão dizendo? A formatação de uma sala totalmente formal, com o pavilhão, não é isso que vai fazer nos equiparar nos cursos judiciários. Não pode ser uma mesa redonda, pode ser sim. Não, pode ser. Não se aconselha aquela mistura. Mas o que é interessante é assim, você pode ter sim essa formalidade, e você consegue mostrar a diferenciação quando abre essa palavra para um falar, o outro falar. Isso que é o diferente do Assembleia Judicial. Você pode ter toda aquela formatação, aquela solenidade para trazer o respeito, mas na hora que é quando eu trabalho eu falo, nossa, aqui eu posso falar, aqui eu tenho medo de falar, de ouvir, de voltar. Isso é legal. Pode ir no tribunal qualquer, um fórum qualquer, ele pode falar. Nem sempre é assim. Não, o juiz só tem a coisa, tem aquela coisa meio no judiciário é assim, ó. Está ali o juiz, está aqui, vamos dizer, o réu, o requerente e o requerido. Não tem essa comunicação aqui direta. Não tem. É lá com o juiz ou o advogado, o juiz passa para cá, vem a resposta, sempre o triângulo. Aqui você tem essa discussão. Nem olha para você. Resumindo, quem coloca é o juiz, o mediador, que vai, a força moral é ele que vai saber conduzir e ter a coisa na mão. E não precisa de criar elementos para fazer com que ele tenha essa coisa mais elevada em cima dos outros. É ele que tem que saber se impor, de maneira sim, mas é isso mesmo. Mas a questão é a seguinte, a questão é que a pessoa também tem que ali e saber que não é uma coisa, uma brincadeira. A pergunta não vou falar mais, eu vou me recusar. Pessoal, concordo com todo mundo, tá? Eu adorei, gostei bastante da atuação de todos. Eu acredito que até seria interessante, se o Marcelo topasse, que a gente fizesse mais uma ou duas simulações. Não seria sugestão, tá? Não sei. Vocês acharem. Não hoje. Pode ser outro dia, tá? Eu estou com o horário, o meu já está estourando. Se alguém quiser carona, eu vou agora. Tá? Aproveitando a tua deixa, a minha proposta é assim. Nós temos aquele segundo vídeo, que é um vídeo... Se o pessoal quer montar mais um dia, está montando de repente 2 simulações, assistir esse vídeo, de repente até 3, a gente pode marcar. Podemos marcar um último sábado, onde podemos ter 3 simulações de áreas distintas, de situações distintas. Assiste esse vídeo antes, assiste a gravação de hoje. A gente inicia com aquele vídeo que faltou, que é a forma correta de se, pelo menos ao meu ver, mais chegou próximo do TMA, e trabalha as outras simulações já diante daquele cenário que a gente vai estar deslumbrando. Ok? Fechado. Daí mantemos então o próximo sábado no mesmo horário que já estava na programação. Falta lá, a gente sabe. Não, a gente sabe, calma, eu sei que falta. Só aproveitei a deixa dele. Pessoal, só última, antes de você perguntar. O próximo sábado, no fim de semana, é o feriado, nós já tínhamos colocado a data. Dia 22. E aí? Faz a manutenção, como já colocou? Vamos deixar no dia 29? Não, o 29 é feriado também. Dia 16 de maio. Não, 29. Tem 2 feriados. Tem 2 feriados. 22. Acho que é assim. 3. Faz o seguinte, primeiro vamos finalizar, depois a gente volta aí. Eu quero primeiro parabenizar os colegas aqui, e esse simulado é importante para nós. Veja que discussão que gerou, enriquecedora para todos nós, tá? Há uma colocação que eu queria também fazer, é a seguinte: na homologação desta sentença, como o requerente pediu dano moral e material e foi oferecido um valor, ele não foi especificado para cobrir o quê? Deveria constar na homologação um percentual para dano moral e um percentual para dano material. Para encerrar o assunto? Não necessita, porque dentro da sentença homologatória vai especificar a situação, a ocorrência, o valor que ela iniciou de R$4.000, a contraproposta de R$2.000 e fazendo a quitação do que foi solucionado. Se ela pediu dano material moral, não precisa atribuir se foi R$1.000 para material, não. R$2.000 para quitar a situação do que ela pediu o quê? Dano material e dano moral, R$2.000 quita por completo. Duas situações. Só uma observação. Você negociou mal pra caramba. Você R$1.000 e 5 parcelas, né? Pelo amor de Deus. Começar em junho, hein? E você começar em junho. Eu vou querer ela como minha juíza.
Falar a palavra agora a senhor Faciolo. Terminando aqui o homem do celular. O homem do celular. Primeiro, cumprimentar aqui meus parceiros. Nós somos fotos mesmo, né? Tudo bem. E é o seguinte, na audiência que a gente vai ter, nós vamos tomar conhecimento do pedido do requerente, né, que a gente não tem aqui, hoje não tem. Quer dizer, você se prepara antes. Depende. Né? Por quê? Por mais que você leia que ela vai pedir R$3.000, na hora que ela falou que você já está sabendo. Você sabe qual é o pedido. Também quando você tem uma causa lógica, ele sabe qual é o pedido. Muitas vezes ele vai saber na hora que ele senta na mesa. Mentira, é verdade? Mas deveria, né? Sim. Pelo menos. Não, a preparação fica melhor quando você já tem uma antecipação, lógico. Se eu vou ter que julgar alguma coisa, eu vou ler o que eu tenho ali. Entendeu? E outras coisas prejudicadas aqui foi que não teve juiz plantonista. Que muitas coisas já deviam estar organizadas. Entendeu? Já vinham. Próxima sessão podemos ter um plantonista que a Elisete queria até ser o juiz plantonista, né? Não tivemos a oportunidade. Se organizava melhor. Mas de toda forma... Podemos ter, porque todas as simulações que você... Posso falar rapidinho? Só para você entender de novo. Não, é dentro do que você está falando. Em todas as situações que você procura cenários de mediação, das simulações, você não encontra o antes. Sempre você encontra só a fase de audiência. Podemos sim. Na próxima, estipular, requerente, requerido, cada um. Podemos. A gente faz. Pegar por completo. Melhora cada vez mais o TMA do Rio Grande do Sul. Uma sugestão boa. TMA Brasil. Brasil, viu? É Brasil. Por enquanto é RS. Não, Brasil. Como é que vai ficar? Já mudou. Como é que vai ficar? Brasil. Brasil, quer que eu mostre pra você? Eu mostro. Vai vir no certificado Brasil. Henri, palavra. Ok? E São Paulo, né? O São Paulo fez o Rio Grande do Sul tremer. Fez o tribunal do RS tremer, garoto. Tremeu. Henri, palavra, você falou não? Já terminou na base. A observação mais, assim, mais relevante que eu coloco justamente essa que eu já falei da questão do emocional. Aí eu percebi que eu estava querendo... Até chorou. Querendo... Propenso a envolver, não é no papel. Tanto que quando eu entrei falando da sentença, já era para me blindar. Eu fiz de propósito, para me blindar. Eu falei, não, a minha posição aqui não é me envolver emocionalmente, não sei quem tem razão, porque, enfim, a gente sabe que muitas vezes a situação nunca pode não ser o que parece. Muitas vezes ele pode não ter sido exatamente assaltado, ela pode não estar exatamente com o filho do carro passando mal. Ela pode, enfim, então nem sempre a situação é como demonstra ser. Então, precisa ter muito cuidado com a malícia. E você vê que ele mente, porque ele não tinha filho no carro, ele mentiu. Eu meu filho no carro. O negócio era meu. Ó, esse aí é o Pedro Pinóquio. Ele achou que eu ia ficar com dó dele para o filho dele. Claro. Mas isso é inocente. Elisete, palavra? Eu achei que... Pessoal. A Elisete vai se pronunciar. Eu achei interessante, inclusive, as posturas do requerido e requerente, que realmente pegaram, né, o papel e desempenharam bem, né? Tanto é que você ficou querendo defender. Não, eu também fiquei, essa coisa... Esse emocional, ele pega mesmo, né? Eu acho que a gente tem que fazer mais vezes mesmo a encenação, né? Porque o que nós vamos encontrar na sociedade é muito mais sério do que a gente está vendo aqui, muito mais sério. Né? Então, pessoas muitas vezes que vão viver um papel muito mais do que eles estão falando. A pessoa vai chorar. Mas só teve um problema aqui, que não podia julgar, porque ele é amiguinho do preto. Palavra requerente. Tá vendo, né? Pessoal, palavras finais, requerente, requerido. Esse tribunal nunca foi a meu favor. Eu ia perder de qualquer forma. Suas palavras, colega. Não, eu acredito que deu para a gente entender bastante coisa, deu para levantar bastante elementos para uma próxima. Detalhe, hein? Ela falou da próxima, a próxima nós vamos fazer já na sala de audiência em cima. Opa! Só o pavilhão que eu não garanto que você vai estar até lá, mas se tiver,
Então, eu acho que foi interessante isso, e eu acho que todos nós, que deveria ser feito desde o primeiro momento da aula, na hora que começar de manhã, até o final, para que todos possam estar em todos os papéis. Para que a gente possa viver todos os papéis. Do juiz, do plantonista, do requerido, do requerente. Eu acho interessante que seja isso. Essa é a minha palavra. E se tiver um requerido mal educado, agressivo? Então, nós vamos colocar um requerido assim. Tem que pôr. Tem que pôr todas as situações. Pedro? Você precisa segurar de que forma vai segurar? Vai ser a Vera. Pedro, a palavra está com o Pedro. O requerente mal educado, a palavra está com o requerido. Por favor. Porque vocês estavam bem educados. Estavam bem educados. Estavam pedindo as coisas, mas... O emocional vem à tona. Mesmo a gente aqui simulando, a gente sempre quer uma entradinha do juiz. É uma situação que a gente espera, isso é inconsciente, mas a gente espera. Cada situação que a gente falava, eu esperava uma intervenção. Eu já deixei claro que era para ele entrar, que estava fazendo por causa dele. Você queria uma intervenção do presidente. Porque eu dava uma olhadinha para ele, eu vi a carinha. Os olhinhos que ele estava brilhando. Essa parte vamos editar, tá? Mas eu acho que é muito interessante. Isso é importante. Eu até deixei claro que eu estava fazendo por causa dele, para que ele entrasse. Porque a necessidade do apoio outro, o que está aqui, não importa se requerente ou requerido, sente uma necessidade, se coloca o juiz realmente no papel de juiz. Então, por favor, me ajude, eu preciso resolver isso. O que é incrível é que a gente sente a situação. É um inconsciente, esse meio emocional, a gente se coloca... Mas tem umas técnicas que nós precisamos aprender que levam o juiz a se posicionar dessa forma com neutralidade. Sim. Certo? É o que faltou. Mas realmente a pessoa que vai estar sentada, ela tem essa sensação, esse desejo de amparo do juiz. Afinal, ela está no Tribunal de Justiça. Justamente. Ela não está pensando... Vamos fechar. E esse juiz tem que ser imparcial. Vamos fechar aqui o raciocínio agora para a gente poder até finalizar, para não passar o tempo de quem. Eu já utilizei muito lá no tribunal, porque eu fazia perícia, psicóloga perita. Nessa situação, a gente chamava pelo nome da pessoa. Senhor Pedro. Senhora Cátia. Entendeu? Barraqueira. Chama pelo nome da pessoa, aí corta aquela conversa, dá uma amenizada e aí é uma dica legal. Espaço, olha que aí legal eles isso. continuam. Você não queria relacionar essas dicas e trazer para a gente, você tem essa experiência, é verdade, o aspecto psicológico da mediação. Claro. Eu acho que é bom. Isso é legal. Isso é bom. Beleza, isso é muito porque isso na TMA não tem. No material da TMA não tem. Não, isso mas eu penso, quem já me ouviu falar aqui, eu penso que nas composições de Câmara, eu acho necessário, no mínimo, saber o nome um advogado e um psicólogo. O terceiro, a gente pode sempre envolver a especialidade da área. Um advogado, um psicólogo, o terceiro é uma área de engenharia. Quem que é engenheiro? Engenheiro. Numa área de... Qual tua área, Zé Luiz? Engenheiro. Não, vamos para outra. Eu vou ver um acidente de trânsito.